Henker que vive duas vezes, capítulo 622. Rei Marcial, 16. Uau, o Rei Marcial sentiu o aumento do poder fluindo dele. É definitivamente diferente. Ele já estava satisfeito com suas conquistas e não havia pensado muito na exuviação e na transcendência. Não lhe faltava poder e podia alcançar a exuviação e a transcendência sempre que quisesse. Além disso, se o Rei Marcial exuviasse ou transcendesse, ele atrairia a atenção de Alforone. Sem qualquer maneira de contra-atacar Alforone, ele estaria em desvantagem e, como resultado, o Rei Marcial pensou em adiar a exuviação e a transcendência até depois de completar a espada brilhante Taishi Pangu. Essa foi a extensão dos pensamentos do Rei Marcial sobre o assunto. No entanto, à medida que avançava em direção à transcendência, o Rei Marcial parecia entender por que tantos seres queriam alcançar esse estado rarefeito. Ao mesmo tempo, o Rei Marcial também entendeu por que os idiotas no Reino Celestial lamentaram a transcendência que alcançaram. A transcendência só poderia ser alcançada uma vez. Algo que havia saído de sua casca não poderia sair pela segunda vez. Seria melhor transcender apenas quando o espírito estivesse completo. No entanto, muitos dos seres superiores que alcançaram a transcendência estavam impacientes para ganhar poder, por isso muitas vezes apressaram o processo. O Rei Marcial era exatamente o oposto desses transcendentes. Embora ele tenha atrasado sua exuviação e transcendência devido a Alforone, o Rei Marcial já havia atingido o limite do crescimento de seu espírito. Suas conquistas continuaram crescendo, permitindo ao Rei Marcial acumular uma quantia que envergonhava a maioria dos seres transcendentes. Como ele liberou tudo isso para sua exuviação e transcendência, foi fácil imaginar o quão explosiva foi sua transformação. Enquanto o poder agitava-se dentro dele, o Rei Marcial caminhou lentamente para frente. Baque, baque, a terra tremia a cada passo. O Rei Marcial estava confiante de que poderia abalar toda a torre. Foi uma força que o Rei Marcial nunca havia sentido antes. No entanto, se eu der um passo em falso com este nível de poder, posso ir direto para o céu. O Rei Marcial franziu a testa enquanto estalava a língua. Havia uma piada entre a tribo de um chifre chamada acender como uma pena. Foi baseado na história de uma pena que ascendeu ao céu devido à sua leveza e muitas vezes aplicada aos mais velhos da tribo que atingiram o auge de seus poderes apenas para fechar os olhos silenciosamente e morrer no momento seguinte. O Rei Marcial se encontrou exatamente nessa situação. Mesmo o menor erro no controle de seu poder crescente o faria implodir instantaneamente. A velocidade de seu nivelamento de poder foi muito rápida. Embora ele estivesse tentando desacelerar sua transcendência tanto quanto possível, o Rei Marcial não achou isso fácil. Eu só tenho. O Rei Marcial calculou rapidamente quanto tempo ele poderia aguentar. Cerca de 5 minutos? Demorou menos do que ele esperava, e o Rei Marcial sentiu o gosto amargo em sua boca. Terei que matar todos aqui dentro desse prazo. Embora ele estivesse desapontado por não ter muito tempo sobrando, os olhos do Rei Marcial brilharam tão ferozmente como sempre enquanto ele olhava para os seres presos dentro de sua barreira ilusória. Ele teve tempo mais que suficiente para conseguir o que queria fazer. Nocturne não estava sozinho na barreira ilusória. Os deuses de Asgard ainda estavam lá, e o Rei Marcial achou que era um momento oportuno para mostrar seus tremendos poderes a Yon-Wu e se livrar daqueles que o colocaram em tantos problemas recentemente. Caramba, por que essa coisa não abre? Abrir, abra, droga. Perdi toda a conexão com o mundo celestial. Eu nem consigo sentir isso. Ah, que situação idiota. Por que estamos passando por tanto constrangimento no mundo inferior? Os deuses de Asgard não puderam retornar ao mundo celestial e perderam a compostura enquanto procuravam uma saída da barreira ilusória. Eles podiam sentir a aura de um ser comparável a um deus supremo ou conceitual, o que os fazia correr como galinhas sem cabeça. Eles ficaram com inveja de Thor, que já havia retornado ao mundo celestial. Merda, ele está vindo. Quando ele viu o Rei Marcial se movendo em sua direção, um deus de Asgard gritou. Todos os olhos se voltaram na mesma direção. Vocês agiram de forma tão forte e forte na minha frente há pouco, certo? Deixe-me retribuir o favor. Bang! O Rei Marcial deu um leve soco no ar com um movimento suave. Os resultados foram destrutivos, e o próprio espaço desabou com o soco, formando rachaduras que se espalharam rapidamente para a área onde os deuses estavam reunidos. Bum, bum, bum! O Rei Marcial não apenas destruiu o espaço. Ele desmoronou tudo dentro daquele espaço. A atmosfera, as partículas, as leis, as existências, tudo entrou em colapso. Se os deuses comuns fossem partes de uma ideia, um ser de nível imperador poderia utilizar livremente essas partes ou quebrá-las. UGH. Isso não faz sentido. Metade dos deuses de Asgard foram varridos de uma só vez. Inicialmente não estava claro se os deuses foram jogados de volta ao mundo celestial ou se suas existências foram permanentemente destruídas. Os deuses que restaram só sabiam de uma coisa. Eles só enfrentariam a morte de um cachorro se confrontassem o Rei Marcial. Correr. Para onde você está fugindo? Bum, bum, bum. O Rei Marcial usou um golpe com a faca nos deuses que escapavam. Aqueles que foram pegos no ataque do Rei Marcial sofreram mortes humilhantes, cheias de gritos misturados com o som de seus corpos sendo dilacerados. Então, seus corpos explodiram. Alguns deuses tentaram contra-atacar, mas nenhum deles conseguiu prejudicar o Rei Marcial. Nenhum deles poderia competir com o Rei Marcial mesmo antes da exuviação, e agora que estavam presos no grande território sagrado que o Rei Marcial havia criado,
Eles eram essencialmente peixes em um barril. No final, enquanto os deuses explodiam um após o outro. Mesmo se morrermos assim, podemos voltar à vida. Mas para você, o GH, o último deus, Heimdall, amaldiçoou o rei marcial, respirando pesadamente e coberto de sangue. O verdadeiro corpo dos deuses ainda estava no mundo celestial, o que significava que eles sobreviveriam, mesmo que sofressem uma penalidade. No entanto, Martial King seria completamente consumido pela maldição de Gaia. No entanto, Heimdall não conseguiu terminar de falar já que a mão do rei marcial de repente agarrou sua garganta. Heimdall lutou nas mãos do rei marcial, sufocando tanto pelo aperto forte quanto pela aura e poder do rei marcial. Heimdall ficou pálido e seu espírito tremeu. Heimdall era o deus mais forte de Asgard depois de Thor e do adormecido Odin. Mas a insondável diferença de poder entre ele e o rei marcial ainda o dominava. Heimdall olhou para o rei marcial com o rosto cheio de medo. Os olhos do rei marcial brilharam friamente através de seus cabelos rebeldes. Não me interpretem mal. A voz do rei marcial era tão fria que Heimdall se perguntou se seu próprio espírito havia congelado. Não ataquei vocês no início porque estava deixando essa tarefa para outra pessoa. Meu discípulo irá visitar vocês em breve. Então esperem. Rachadura. O rei marcial esmagou o pescoço de Heimdall antes que o deus pudesse responder. SSS. A conexão entre Heimdall e sua encarnação foi completamente cortada. A mobilização massiva de Asgard acabou. Agora, eles teriam que estar em alerta máximo e se preparar para um irado Yon-U, que poderia aparecer no mundo celestial a qualquer momento. Por causa da penalidade em que incorreram, todos sofreram danos consideráveis em seus poderes, colocando-os em desvantagem. Seus dias seriam cheios de ansiedade e medo. Este foi o castigo que o rei marcial deu a eles. Irmão, Heimdall usou o corpo do deus da lança Flank como sua encarnação, e quando uma luz brilhante rompeu do rei marcial, Flank fechou os olhos em agradecimento. Ele admirava o rei marcial desde quando era criança e estava feliz porque a última coisa que veria seria o rei marcial. Talvez fosse isso que ele sempre quis ver. O rei marcial libertou Flank e, como as outras naves, ele se desintegrou antes mesmo de tocar o solo. Mas não houve tempo para o rei marcial descansar. Ele não tinha muito tempo sobrando, e Nocturne, que assistia ao massacre à distância, agora avançava. Bam! Nocturne saltou do espaço que abriu na frente do rei marcial. Sua mão disparou em direção ao rei marcial, rasgando o espaço verticalmente. Um feixe de luz logo se seguiu. Era um poder que poderia cortar uma existência, com espírito e tudo, pela metade. A energia do ataque foi baseada no código de encerramento da torre. O rei marcial controlou sua consciência e usou sua força para recuar. Nocturne estava aprendendo como usar o código do sistema da torre e era um oponente difícil para o rei marcial, apesar da diferença em seus níveis de poder. Enquanto ele murmurava para si mesmo que essa era a razão pela qual ele precisava da espada brilhante Tai Chi Pangu, o rei marcial girou como um peão, dando soco após soco. A energia rotativa que o rei marcial imbuiu em seus punhos choveu sobre Nocturne. Bum, bum, bum. Nocturne e o rei marcial trocaram um enorme número de golpes. Braços e canelas colidiram, seus ataques usando as mesmas posições, ângulos, formas e técnicas. Eles eram tão parecidos que pareciam clones ou uma pessoa lutando com seu reflexo no espelho. O discípulo e seu mestre. Não importa onde ele fosse, o rei marcial sempre afirmou que Nocturne era seu discípulo. Foi por causa da hierarquia entre eles? A fúria de Nocturne aumentou quando ele percebeu que estava praticando as mesmas artes marciais que o rei marcial. No entanto, o poder dos ataques de Nocturne não poderia ser comparado, e o rei marcial tinha uma vantagem esmagadora. Sempre que seus braços colidiam, o impacto rasgava os braços de Nocturne, e sempre que suas canelas colidiam, as canelas de Nocturne quebravam. Quando seus punhos colidiram, os punhos de Nocturne foram quebrados. No entanto, sempre que o rei marcial empurrava Nocturne para um canto, Nocturne usava uma das habilidades de All-For-One, Immortal, para restaurar rapidamente seu corpo e contra-atacar. Você. A voz de Nocturne estava cheia de raiva. Ele veio porque queria se livrar completamente do seu passado e se livrar do mestre que o tratou como um rato de laboratório. Ele queria começar de novo e esta era a sua maneira de fazê-lo. Nocturne não conseguia imaginar como poderia continuar vivendo se não fizesse isso. Na verdade, ele até pensou em suicídio. No entanto, à medida que a batalha continuava, Nocturne descobriu que o rei marcial tinha uma influência maior sobre ele do que ele pensava. Cada passo, ação, respiração e até mesmo seus batimentos cardíacos, o rei marcial leu e entendeu todos eles, até mesmo a maneira como Nocturne planejou lidar com o rei marcial. Embora Nocturne tentasse deliberadamente usar as habilidades e poderes de All-For-One, eles tinham um papel mais complementar, e Nocturne instintivamente recorreu ao que lhe era familiar. Tudo o que ele conquistou foi graças ao rei marcial, e era impossível livrar-se da influência do rei marcial sobre ele. À medida que a luta com o rei marcial continuava, Nocturne lentamente percebeu que mesmo que derrotasse o rei marcial aqui, ele nunca escaparia da influência do rei marcial. Isso o seguiria como uma sombra. Nocturne sentiu como se estivesse sufocando. Porém, o que mais o incomodou foi que o rei marcial o tratou como um rato de laboratório até o fim. O rei marcial não disse ao seu discípulo mais jovem para assistir à luta? No momento, o rei marcial estava usando golpes limpos, poderosos e fundamentais,
em vez de movimentos chamativos e mais poderosos. Além disso, o rei marcial estava forçando Nocturne a usar tudo o que tinha em seu arsenal. O rei marcial estava fazendo tudo isso para ajudar seu discípulo, dizendo a Yon-Wu para alcançar as estrelas enquanto pisoteava o orgulho de Nocturne. Você, até o fim, Nocturne percebeu que o mestre em quem ele confiava estava brincando com ele até agora. Isso trouxe ainda mais dor para Nocturne. Um sentimento de inferioridade surgiu no peito de Nocturne. Parecia uivar. O rei marcial passou casualmente pelas defesas de Nocturne e atingiu o peito de Nocturne com o cotovelo. Com um estrondo, um buraco do tamanho de sua cabeça apareceu no peito de Nocturne. Nocturne respirou fundo enquanto voava de volta, seus olhos ainda ardendo ferozmente. Estúpido. Quando ele viu o olhar ardente de Nocturne, o rei marcial estalou a língua e gentilmente repreendeu Nocturne, como se estivesse perguntando a uma criança por que ela estava agindo de forma tão tola. Essa atitude deixou Nocturne ainda mais irritado. Você ainda não sabe? O que você quer dizer? Eu criei 3 discípulos e tive dezenas de filhos, disse o rei marcial enquanto estreitava os olhos. Apenas um deles é digno de ser chamado de meu melhor discípulo. Por alguma razão, Nocturne sentiu como se estivesse sufocando a emoção crescente. É você. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.